é o nome da série, né? Como lidar com a provação, como lidar com as tentações, como lidar com a língua, como lidar com a palavra do Senhor, que é a próxima mensagem, não domingo que vem. Ixi, eu acho que vai ser só daqui uns 3 domingos, que vai ter uma sequência de coisas diferentes acontecendo aí. Mas hoje nós vamos olhar como triunfar sobre a tentação. Nós falamos dois domingos seguidos sobre provação. Hoje nós vamos falar sobre tentação. São duas coisas, apesar de ser usadas a mesma palavra para descrever as duas coisas na Bíblia, são duas coisas completamente diferentes. Tentação e provação. E hoje nós vamos ver isso, ok? Então nós vamos ler Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versos 12 ao 18, ok? Tiago 1, dos versos 12 a 18. Todos encontraram aí? Vocês já estão, hein? Firme, isso, vai. Tiago 1, de 12 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Senhor, mais uma vez oramos e pedimos, Senhor, as Tuas ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a passarmos pelas provas que o Senhor mesmo tem colocado nas nossas vidas para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos estar mais perto de Ti e aprendendo mais de Ti. Também nos ajude, Senhor, a passarmos pelas tentações da nossa pecaminosidade humana, das setas que o inimigo lança contra os Teus servos, ó Pai, nos ajude, Senhor, a superá-las. E que toda honra e que toda glória sejam dadas a Ti. Que a Tua palavra faça diferença na nossa vida nessa noite. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós louvamos o Teu nome e bendizemos. Amém, amém. Glórias a Deus. Amém? Ok, então como eu disse, hoje nós vamos falar sobre como triunfar sobre a tentação. Martim Lutero disse uma vez o seguinte: nós não podemos evitar que os pássaros sobrevoem sobre nossas cabeças. Porém, nós podemos evitar que eles façam um ninho sobre nossas cabeças. Não é isso? Não tem como evitar. Mas nós temos como evitar que eles pousem e façam um ninho sobre nossas cabeças. Tentação é a mesma coisa. Nós não podemos evitar que as tentações estão por aí. As tentações estão em todos os lugares. Porém, nós podemos evitar que ela faça um ninho sobre as nossas mentes. Esse é o problema, quando a tentação faz um ninho na sua mente. Porque começa aqui e daqui se consuma e vem para cá, e aí é quando é o problema. Ok? Então, vamos prestar atenção nisso. Então, hoje, com a ajuda de Tiago e, claro, com o Espírito Santo do Senhor, eu gostaria de falar sobre esse que é um problema descrito como o mais antigo da humanidade, que é a questão da tentação. Tudo começou lá, onde? Jardim do Éden, com quem? Adão e Eva. Isso nos leva de volta lá atrás, muitos anos, e aí nós começamos a lembrar. Então, o pecado entrou no mundo e o homem imediatamente pecou. Não precisou nem muito tempo, gente. Né, pastor? Não precisou muito tempo. Você vê como é que nós somos, né? Era para ser perfeito, mas não somos perfeitos, né? Então, o pecado entrou no mundo e o homem imediatamente pecou. E isso, nós temos vivido essas consequências desse primeiro pecado, o pecado de Adão, até hoje. Graças a Deus, o Senhor veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, e hoje nós somos livres da culpa do pecado.
Então, nós somos salvos da ira de Deus por causa disso. Mas veja bem, nós não estamos livres de tentações. Nós estamos passando por ela todos os dias. Estamos passando por provações. Será que sou eu que passo provação aqui? Será que sou eu que sou tentado todo dia? Não? Ok. Talvez você possa olhar para o lado e achar alguém aí que tem uma cara tão de santo, que você fala, não é possível que essa pessoa passe por tentação. Mas eu te digo, eis que te digo, varão. Isso não é verdade, ok? Isso não é verdade. Nós passamos, nós sofremos, nós vivemos num mundo onde a palavra diz que o diabo está ao derredor, bramando como leão a quem possa tragar. Não é isso? Então, nós precisamos estar vigilantes, assim como disse o Senhor Jesus. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Porque nós somos tentados o tempo todo. Ok? Então, Tiago começa já com um desafio e uma promessa para a gente aqui. Tem um desafio, mas já vem uma promessa em seguida. Que é aqui no versículo 12 que nós lemos. Feliz é o homem que persevera na provação. Olha o desafio. Perseverar na provação. Porque é um grande problema perseverar na provação. É difícil. Mas não é impossível, porque aqui está dizendo que feliz é o homem que persevera. Então ele está dizendo para a gente que sim, é possível perseverar, ok? E aí diz, porque depois de aprovado por Deus, ok? Receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, tem um desafio, mas também tem uma promessa. Aquele que persevera, veja bem, é uma condição também. Aquele que perseverar, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Nós caímos na tentação de achar que está tudo bem se a gente pecar. Paulo diz o seguinte, de maneira nenhuma, né? Eis que tudo é lícito, mas nem tudo... Pois é, irmãos, é isso. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo te convém, crente. Nem tudo me convém. Precisamos tomar cuidado com isso, ok? Se resistirmos à tentação, então seremos abençoados, diz a palavra. Outra palavra aqui usada é que seremos felizes. E algumas traduções, diz que em vez da palavra abençoado, a palavra encontrada é felizes. Precisamos olhar aqui, então, o resultado final da tentação, que é a recompensa, que é a coroa da vida. Então, muda o foco. O foco não tem que estar na tentação, o foco tem que estar no resultado. O foco o resultado da tentação porque você conseguiu passar por ela, ok? Vamos deixar isso bem claro. O foco não tem que estar na provação que você está passando, mas no resultado dela, que vai te gerar a coroa da vida. Amém? Gente, o que você está em busca? O que o ser humano está em busca hoje? Da felicidade, né? O ser humano está em busca da felicidade. Para quê? Ok, quem aqui é bobinho, que saiu lá do Brasil e veio aqui para Londres para lavar banheiro e não está em busca de uma vida melhor? Levanta a mão aí que eu quero ver. Não tem. Você veio para cá para quê? Você veio para cá em busca de algo melhor para você, não é isso? De obter algo. Eu não fui diferente, aí Deus mudou a minha situação, ok? Glória a Deus, né? Hoje eu entendo, e hoje eu digo glória a Deus, mas no começo foi difícil. Por quê? Porque eu queria algo diferente, não era o que Deus queria para mim. E você está no mesmo caminho, não preocupa não. Eu já até falei com o irmão, né? O irmão falou que no começo estava difícil, não arrumava trabalho, hoje está trabalhando até 11 horas da noite. Eu falei que no começo era assim, depois piorava, né? E é assim mesmo. O começo é assim, irmão, depois piora, é assim mesmo. Mas fica firme que o Senhor é contigo, amém? Mas é isso, então, nós viemos para cá buscando essa felicidade, talvez momentânea, que é de gerar um bem-estar melhor para a nossa família, de talvez vir aqui e conseguir juntar um dinheirinho e construir a nossa casa no Brasil, que nós nunca vamos morar, que nós vamos ficar pagando ela, então alugando lá e vamos ficar aqui, né? Ou então comprar a nossa casa aqui, né, Jean? Que é o mais sensato a se fazer. É difícil? Mais difícil? É mais difícil. Mas a gente está em busca dessa felicidade, né? Só que a felicidade verdadeira só é encontrada, gente, quando nossas vidas estão sob controle. Ué, mas como assim, pastor? Como assim nossas vidas estão sob controle? Nossas vidas estão sob o controle de Deus. Aí é que está o problema. Quando nós queremos ter controle das nossas vidas, nós só fazemos caca.
Quando nós entregamos o controle das nossas vidas na mão do Senhor, nas mãos daquele que realmente pode nos gerar, pode nos dar, pode nos trazer essa felicidade, aí nós encontramos a verdadeira felicidade. Quer ver uma coisa? Quando você casa, qual que é? Ok, vamos fazer de conta que aqui não tem crente. Misericórdia, mas vamos fazer só de conta. Você fala assim, a pergunta é assim, irmão, por que você casou? Por que você casou? Para não ficar sozinho. Então você está buscando felicidade de quem? Sua. Eu casei para ser feliz. Quando na verdade, quando nós nos tornamos crentes no Senhor Jesus, quando nós entendemos o verdadeiro sentido do casamento, nós entendemos que eu casei para fazer a minha esposa feliz, e não para ser feliz. E ela casou comigo para me fazer feliz, não para que ela seja feliz. Entendeu o sentido? Por quê? Porque nós não olhamos mais para nós mesmos, nós estamos olhando agora na visão do Senhor para o casamento. O casamento é uma coisa maravilhosa, mas se você não casou ainda, fica na sua, fica quietinho que é melhor. Viu? Como diz Paulo. Não, estou brincando, é uma benção, ok? Mas veja bem, viu, Manu? Está em tempo ainda, viu? Ok? Mas é isso, gente. Então, quando nós procuramos essa felicidade, nós precisamos tomar cuidado para que essa felicidade que nós buscamos não nos distraia dos caminhos do Senhor, não nos tire o foco, que era para estar lá em cima, mas não está, mas tudo bem. Os olhos fitos no Senhor Jesus, Hebreus 12:2, que é o nosso tema para o ano, né? Olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não importa o que te aconteça, não importa por qual provação que você passe, não importa o que o seu marido ou que a sua esposa fez, não importa o que o seu patrão, que o seu amigo no trabalho fez. Olhos fitos no Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu gerei uma definição aqui para ficar mais fácil da gente entender o que é provação e o que é tentação. Como eu disse, existe apenas uma palavra grega para essas duas coisas. Essa palavra é periasmos. É isso, pastor? Estou certo? Professor de grego aqui, eu tenho que tomar cuidado, senão, né? Então, periasmos mesmo, né? Periasmos é a palavra usada tanto para provação quanto para tentação. Então, essa palavra, só que na verdade ela se encontra em diferentes contextos, então é nesse contexto que a gente precisa tomar cuidado, ok? Então eu fiz aqui duas definições, uma para aprovação e outra para tentação, para que a gente possa identificar a diferença entre as duas, ok? Então vamos lá. Provação são situações designadas por Deus para nos ajudar a crescer espiritualmente. Provação designada por Deus, tanto que a palavra disse aqui que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta, então quer dizer que tentação não vem de Deus, então nós já aprendemos isso, ok? Provação são situações designadas por Deus para nos ajudar a crescer e obter maturidade espiritual. Tentação são projetadas pelo diabo e da nossa natureza humana a fim de nos levar ao pecado, ok? Deu para entender? Provação vem de quem? Tentação vem de quem? Eu sabia que vocês iam falar só do diabo. De vocês não, né? Da gente não, né? Da nossa carninha não vem, né? Da nossa natureza adâmica não vem não, né? Pois é, vem sim. Então as perguntas a se fazer então como eu faço para lidar com a tentação? Como eu posso dizer não quando na verdade eu quero dizer sim? Como eu posso dizer sim quando na verdade eu quero dizer não? Como lutar contra a minha vontade humana, desculpe. Como eu faço isso? Então vamos lá, vamos aprender alguma coisa então segundo o texto que nós lemos. Em primeiro lugar, verso 13, a parte A do verso 13. Vamos lá, parte A do verso 13. Quando alguém for tentado. Só essa partezinha. Veja bem, quando alguém for tentado. Não diz aqui, se acaso você for tentado, se porventura você for tentado, continue. Não, quando você for tentado. Então, tentação é um fato.
Todo mundo passa por ela. Quando você for tentado, ok? Não é se acaso for, não. Todos os dias nós somos tentados. Você nunca é velho ou nunca é jovem demais para ser tentado, ok? E digo mais, tem gente que pensa que quanto mais próximo do Senhor Jesus você estiver, menos você será tentado. É o contrário. É o contrário. Quanto mais próximo do Senhor Jesus, mais tentado você será. Porém, mais forte você vai estar para lidar com a tentação. É diferente. Ok? Então não confunda essas coisas. Então é o seguinte, se você acha que a sua caminhada com Jesus está boa e sua vida está tudo bem, não tem tentação, não tem provação, não está passando por nada, mude o seu conceito. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A sua vida não está assim com Jesus, não. A sua vida não está assim com Jesus, não. Cuidado. Ok? Mude o conceito. Comece a pensar o que está errado. Tem alguma coisa errada. Se está tudo bem, não tá, alguma coisa não está boa, não está tudo bem de verdade. Então precisamos tomar cuidado com isso, ok? Então, gente, nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós enfrentamos tentações, problemas e muitas lutas. Mas olha só, veja o que diz 1 Coríntios 10, 13. Abram aí, 1 Coríntios 10, 13. Primeira Coríntios 10, 13. Melhorou aí? Só pro lado de cá, sorry. É o lado que eu sento. Não, tô brincando. Melhorou, né? Ok. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Ou seja, primeira coisa, você não vai vir sobre você tentação que não seja comum a você. Ou seja, Deus é fiel, ok? Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além do que você pode suportar. Então, quando eu disse lá na primeira mensagem dessa série que você tem uma escolha sim, nesse sentido, porque você escolhe pecar ou não pecar, ok? Nesse sentido nós temos essa escolha. Você escolhe pecar ou não pecar, ok? Concordam comigo? Então, é isso aqui, está explicando aquilo que eu disse. Olha, veja bem, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará o escape. A questão é, você tem preferido o escape que o Senhor está te dando, ou você tem preferido a sua vontade? Você vai lá, consuma o pecado, e o pecado gera a morte. Esse é o problema. Nós precisamos tomar cuidado com isso, ok? Então é fácil. É muito fácil a gente cair nessa enganação. Somos tentados a dizer mentiras, toda hora. Quem já não passou por aquela? Fala que eu não estou. Fala que a mamãe não está. Fala que o papai saiu. O chefe falando para você, fala que eu não estou. Fala, não, você está, mas você está. Outro dia eu recebi um áudio. Foi o Chu, né? O Chu mostrou um áudio do rapaz falando que ele tinha um grupo de pedalada lá, de bicicleta e tal. E aí ele mandou um áudio no grupo. Falou assim: oi pessoal, tudo bem? Olha, eu estou muito cansado hoje, estou muito arrebentado. Então fala pro pessoal, pode ir pedalar que hoje eu não vou não. Aí o filho dele grita: mentira, foi a mãe que não deixou. E ele fala: fica quieto menino. Tá vendo? Nós somos tentados. Ele podia ter falado realmente, podia falar: olha, minha esposa pediu para ficar em casa hoje, então hoje eu não vou não. Mas ele preferiu inventar uma, porque afinal de contas nós mandamos em casa, né, Kleber? Né? Só que não, né? Ok. Então é isso, ó. Nós somos tentados a fazer isso nos relacionamentos, nós somos tentados a colocar lá no time shift, lá na sua folha de trabalho, as horas que você não fez. Né? Você trabalhou de que hora a que hora? O chefe não estava lá mesmo? Vou colocar aqui que eu trabalhei umas 2, 3 a mais, o chefe não está vendo mesmo. Né? Afinal de contas, eu trabalho tão duro para ele, o que custa colocar umas 2 ou 3 horinhas a mais? Né? Levar os grampeador, os staples, ou staples não...
Isso, a folha de papel, né? O A4 do escritório, ou a fita adesiva, o envelope. Pode, está tudo bem, eles têm bastante, não tem problema. Né? Nós somos tentados a fazer isso o tempo todo. O tempo todo. Mas está errado. É seu? Não, não é seu. Então não pegue. Você teve autorização para pegar? Simples assim. Simples assim. Ok? Então, quando nós nos concentramos nas nossas vontades, é que é o problema. Mas enquanto nós estamos fazendo e ninguém fica sabendo, está tudo bem, não é verdade? Afinal de contas, ninguém está sabendo. Mas quem realmente importa está sabendo. Quem vê tudo, quem está em todos os lugares e quem está atento a tudo, está vendo, está sabendo. Esse é o problema também. Nós estamos preocupados com o que o outro vai dizer a meu respeito. Né? Nós estamos preocupados com a nossa reputação perante o outro, não o nosso testemunho, o nosso modo de viver perante o Senhor Jesus. Aqui também é um problema. Então, não é pecado ser tentado, ok? Não é pecado ser tentado. O pecado é você cair nessa tentação. O pecado é você consumar esse fato. Isso sim é pecado. Ok? Segunda coisa, a tentação envolve responsabilidade. Verso 13, agora a parte B. Diz assim, ó. Quando for tentado, que foi a parte A, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nós vivemos, gente, numa sociedade de culpa, não é verdade? Você é culpado de alguma coisa? Vamos lá, vamos falar sério. Você é culpado de alguma coisa? Você nunca é culpado de nada. A culpa é sempre do outro. Lá em casa mesmo, a culpa é sempre da minha esposa. Na sua, não é não? Na sua é do seu esposo, né? Porque lá em casa a culpa sempre é minha também. Mas é verdade, nós vivemos numa sociedade de culpa, né? Os maridos traem ou vão para pornografia porque a culpa é da minha esposa que não me dá atenção. A culpa é da minha esposa que não liga para mim. Ou as pessoas bebem, usam drogas e outras coisas mais, por quê? Porque precisa de quê? Precisa se satisfazer. Eu não estou satisfeito. Deus não está me satisfazendo, as pessoas ao meu redor não estão. Então, ou seja, a culpa é do outro. Porque eu fui judiado, porque minha mãe me bateu, porque meu pai foi. Então eu resolvi usar droga, resolvi matar porque meu pai me batia quando era pequeno. É assim, a culpa sempre é do outro. Nós não assumimos a responsabilidade que na verdade é nossa. Porque nós que estamos fazendo, nós que estamos consumando esse pecado. Então a responsabilidade é nossa, sempre nossa, ok? Quando o casamento tem um problema, a culpa é de quem? Do outro. Sempre, viu, Manu? Já vai aprendendo, Manu. A culpa vai ser sempre do Daniel. Dá meu telefone pro Daniel que eu quero conversar com ele. Que eu vou falar que a culpa vai ser sempre sua. Ok? Então, veja, olha lá no início de novo, como nós falamos no começo. Lá no começo, quando Eva pecou, Eva veio, deu do fruto para Adão, Deus veio, falou com Adão, o que Adão falou para Deus? Gênesis 3, o que Deus falou para Adão? Ó, em outras palavras, ó a mulher que o Senhor me deu, ó. Né? Ó a mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela. Aí a Eva, por sua vez, foi a serpente. Aí a serpente levou a culpa e ficou com ele, né? Ficou por isso mesmo, levou a culpa e está aí até hoje. Então, tá vendo? A culpa é sempre de alguém. Sempre de alguém, né? Sempre de alguém, ok? Um homem pego roubando, uma pessoa foi pego... Eu vi isso numa reportagem de televisão. O cara foi pego roubando, a câmera pegou o cara roubando do escritório. Por que você roubou? Ah, mas também, né? O cara deixa o dinheiro dentro da gaveta facinho para pegar, também não quer nada. Gente, a culpa é do outro que deixou o dinheiro. Me fez pecar, né? Chega a ser ridículo, mas é verdade. Hoje, vocês estão morando no Brasil, vocês estão passeando aqui, né? Hoje no Brasil, a gente acompanha as notícias, nem tanto quanto vocês, mas vamos lá. No Brasil hoje, você sai no jornal, primeira página, você sai no Jornal Nacional, você sai no Fantástico, se você achar uma carteira e devolver para quem perdeu. Uma coisa que tinha que ser... obrigação, teria que ser normal. Outro dia, lá no estacionamento, que a gente estava aqui numa loja de material de construção, eu achei lá uma carteira.
Aí eu saí perguntando, eu saí olhando para uns indianos, que eram, pelo nome era indiano, eu saí olhando para uns indianos, os indianos tudo começou a me encarar. O que foi? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei, não, calma, como é que é seu nome? Por que você quer saber meu nome? Eu falei, não, porque eu achei uma carteira. Ah, você achou uma carteira? É. Como é que é? Ah, deixa eu ver. Não, como é que é o seu nome? Aí ele falou, eu olhei aqui, não é você não. Aí fui no outro, como é que é o seu nome? Porque se eu simplesmente dou, ele ia pegar e pôr no bolso e levar embora. Aí eu fui lá dentro da loja e devolvi lá dentro. Falei, anunciei que alguém perdeu a carteira. Olha, nossa, muito bom que você fez. Gente, isso tem que ser normal, principalmente de um crente, come on. Né? Mas vamos lá. Mas a Bíblia diz o seguinte, desculpa. A Bíblia diz que se você está fazendo diferente disso, a responsabilidade está sobre os seus ombros. Não coloque a responsabilidade em Deus. Né? Pior do que culpar os outros é culpar Deus, né? Pior do que culpar os outros. Quando culpa os outros ainda vai. Mas e quando você culpa Deus? Né? O que eu fiz para merecer isso? Gente. Aí eu vou falar. Eu vou falar, não, você não fez. Esse é que está o problema. Você não fez. Por isso que isso está acontecendo na sua vida. Não é o que você fez, é o que você não fez, que é obedecer a palavra do Senhor. É por isso, simplesmente, simples assim, ok? Seja responsável, não coloque a culpa nos outros, assuma a culpa, peça perdão se necessário e não faça mais. E não faça mais. Terceiro lugar. A tentação nos obriga a estarmos prontos, versos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, sendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, por ter sido consumado, gera a morte. Eu já disse aqui agora há pouco, Jesus diz o seguinte, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Você está vigiando? Você está orando o suficiente? Precisamos o tempo todo. Precisamos estar prontos e preparados. A tentação não pode nos pegar de surpresa. Precisamos estar preparados para ela. Claro, algumas vezes vai acontecer, mas precisamos estar preparados para ela e precisamos conseguir identificá-la quando ela acontece. Precisamos conseguir identificá-la. Porque muitas vezes ela vem disfarçada. Ela vem disfarçada de bênção, né? A tentação muitas vezes vem disfarçada de bênção. A tentação vem disfarçada de bonitinho, mas não é não. Aí é o problema. Aí você consuma. E aí ela dá luz ao pecado. E isso gera a morte espiritual. Nós estamos falando aqui de vida espiritual. Muitas vezes, tem tentação, tem pecado que vai te gerar a morte física também. Isso depende da gravidade. Mas nós estamos falando de vida espiritual. Ok? A tentação está em todos os lugares, mas Tiago diz, estejam prontos, não se deixem enganar, ok? Para nos ajudar a estar preparados, nós precisamos entender como a tentação opera, ok? E agora nós vamos fazer aqui um parênteses aqui nesses 3 pontos que nós já fizemos aqui, e nós vamos falar de algumas coisas, ok? Tiago, ele delineia aí 4 passos que o diabo usa a fim de tentar você. Primeira coisa, está no verso 14a. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Ok? A maioria dos desejos são ok. A maioria deles. O problema é quando esse desejo, porque afinal de contas o desejo foi Deus que colocou em você, não é isso? Você concorda comigo que Deus é responsável por tudo na sua vida? Foi Deus que te deu tudo ou não? Deus te deu vida, Deus te deu esse cabelo que você tem, o que você não tem, ou aquele que está caindo, né, Wayne? O Wayne fez assim, né? Deus te deu tudo, Deus te deu a esposa, Deus te deu os filhos, ou não deu, Deus te deu tudo que você tem, inclusive desejos. E não é ruim ter desejo, eu tenho desejo de adorar a Deus, você tem desejo de adorar a Deus, você tem desejo de agradar a pessoa que você ama, você tem desejo de ajudar as pessoas, você tem vários desejos, isso não é problema, você tem desejo de comprar a sua casa, você tem desejo de comprar o seu carro. Gente, o dinheiro não é o problema, o amor ao dinheiro é que é o problema, né? Então, cuidado com isso. O que eu estou dizendo aqui é que desejos são bons quando eles são bons.
Só que o que o diabo faz nas nossas vidas? Ele transforma o desejo em obsessão. Né? Esse dia eu falei uma coisa para a Adriana falou, mas eu não sou, obsessão? Ambiciosa, eu não tenho essa ambição. Eu falei, mas eu não falei que eu tenho essa ambição, eu falei que eu tenho desejo. Aí é que tá, o diabo transforma o desejo em uma ambição. O que o mundo diz para você? Se você quer alguma coisa, seja ambicioso, vai e busque, não é isso? Busque, vá à luta, você precisa ser ambicioso, passe por cima de quem tiver que passar, suba os degraus da sua vida, parece uma palestra motivacional, né? Use pessoas como ponte se necessário. Rubbish. Isso não é verdade, isso não pode ser assim. Você não se importa com ninguém então, pode pisar em quem for, o importante é você. O importante é você atingir seus objetivos, o importante é você estar feliz. Magoa as pessoas, está tudo bem. As pessoas que estão te ajudando, as pessoas que estão do seu lado, magoa, está tudo bem. O importante são os meus objetivos. Eu vim aqui para um propósito. Eu vim para Londres para... Tenho um propósito. Então, se dane o resto. Eu costumo dizer, irmãos, que tem alguns crentes, isso é crente, não é não crente não. Crente que acho que quando compra a passagem para vir para Londres, já ouviram isso. Compra a passagem para vir para Londres... Compra uma caixinha dessa de madeira aqui, igualzinha essa aqui, abre ela, fala assim, Espírito Santo, aqui dentro. Fecha a caixinha e fala assim, agora você fica aí que eu vou lá em Londres, vou ficar lá uns 5, 10 anos, quando eu voltar nós conversa de novo. Parece que é isso que faz. Porque sai lá do Brasil de um jeito, era lá um crente fervoroso, firme na palavra, quando chega aqui, gente, acabou. Acabou. E pior, nunca mais volta. Nunca mais volta. Então, precisamos tomar cuidado com isso. São essas coisas que o diabo faz. Ele transforma os nossos desejos bons em obsessão. Obsessão é um problema. Quantas vezes você já ouve aí um homem que estava obcecado por uma mulher que chegou a matá-la, já que não é minha, também não é de mais ninguém. Matou, porque ele estava obcecado por ela. Quantas vezes vocês veem pessoas matando um ao outro porque estão obcecados porque quer a coisa do outro? Isso é uma obsessão, isso é uma doidura. Então isso não é bom, isso é do diabo. Ou seja, o diabo ele tenta transformar uma coisa que Deus criou, que é boa, que é para ser boa, numa maldição na sua vida. Outro dia, eu vou usar esse exemplo, espero não ofender ninguém, mas eu preciso usar esse exemplo, ok? Alguém me fala, eu falei, por exemplo, que eu, Leandro, pessoa, ok? Minha opinião, não está escrito na Bíblia, minha opinião. Eu não gosto de ouvir louvor gospel, por exemplo, com ritmo de pagode, de funk, do escambau a quatro que você quiser colocar aí. A pessoa falou para mim assim, mas não foi Deus que criou o ritmo, não foi Deus que criou a música, então tudo bem. Eu falei, bom, se nós olharmos por esse lado, esse argumento para mim é muito fraco. Porque se eu olhar por esse lado, então eu vou dizer que pornografia e prostituição é tudo bem também. Porque não foi Deus que criou o sexo? Foi ou não? Pois é, mas o que o diabo fez com o sexo? Pecado, distorceu, o que não era para ser. Mesma coisa com a música, mesma coisa com pregação da palavra, mesma coisa com servir na igreja, mesma coisa com tudo. Aí é que está. O problema não é, Deus criou, Deus fez, Deus deu inteligência. Verdade. O negócio é o que nós fazemos com o que Deus criou. O que o diabo faz com que nós façamos com o que Deus criou. Esse é o problema. Ok? Então, vamos pensar sobre o assunto, ok? Depois, a obsessão também se torna uma cobiça. Você fica cobiçando o que é do outro, você fica cobiçando o que você não pode ter. Então, cuidado também, ok? Então, vamos lá. Outra coisa, a segunda etapa da tentação é o engano. 14, parte B. Ele é arrastado e seduzido. Quem é que gosta de pescar? Jean gosta de pescar. Pescador. Interior de São Paulo, pescador. Né? Quem que gosta de pescar? Ninguém gosta de pescar? Renata, pescadora, Renata. É, Alex? Rapaz. O que você faz? O que você faz para pegar o peixe? Você usa o quê? Uma isca. Muitas vezes até uma isca viva, né? Dependendo. Lá na minha terra tem muito tucunaré. Para pegar tucunaré, você sabe, tem que ser com isca viva. Tem que ser com isca viva, né? Ou artificial, que faz de conta que está vivo e ele vai lá e tal. É isso.
Então, é isso aqui que está dizendo. Ele é arrastado e seduzido para a armadilha. O peixe, ele vê lá o peixinho nadando e fala, olha que bonitinho, vou comer. A hora que ele fisgou, já era, foi para a frigideira. A armadilha, quando você vai pegar um animal, é tudo assim. Então, é nesse sentido, é a armadilha que o caçador das nossas almas coloca ali para te pegar, coloca ali para te fisgar, coloca ali para te enganar, para que você seja arrastado e depois disso seduzido pelo que ele quer te oferecer, que na verdade só vai te levar à morte, só vai te levar a problemas, ok? Então é esse termo, arrastado e seduzido, atraído para ser levado a algo ou para levar você a fazer alguma coisa, ok? Satanás, gente, presta atenção. Satanás te conhece muito bem. Ele conhece as nossas fraquezas. Eu não estou dizendo que Satanás é o todo-poderoso, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Jesus ganhou de Satanás aos 47 do segundo tempo, não. Não é isso. Jesus, ele já derrotou Satanás. Amém? Ele já está derrotado. Ele derrotou Satanás, derrotou a morte na cruz do Calvário. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele está ao derredor querendo estragar. Ou seja, já que eu não consegui com Jesus, então eu vou tentar com quem eu conseguir. E tem um monte de besta que cai na dele. Esse é o problema. Nós caímos na dele. Então, não é que eu estou dizendo que ele é o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso é um só, é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Todo-Poderoso. Amém? Porém, mas o diabo sim, existe um mundo espiritual, nós precisamos tomar cuidado com isso, e ele sim está o tempo todo querendo te fazer tropeçar. Ele está o tempo todo querendo te fazer cair. Ok? Então o que ele vai usar? Não sei, depende da sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Você tem que identificá-la. O que é que você tem feito que está te levando a pecar? É a televisão? É a internet? É o trabalho? Mude de trabalho. É a televisão? Desliga. É a internet? Corta a bexiga do fio lá do computador, então. Coloca um bloqueador no seu computador. Coloca um bloqueador, colocar a senha, você fecha os olhos e bate um monte de dedo, assim, ó. Você nunca mais vai descobrir a senha. Pronto, nunca mais bloqueia. Aí você nunca mais vai entrar nesses sites perigosos. Obrigado pela ajuda. Né? É assim, faz isso. Pede para alguém te ajudar, peça ajuda à sua esposa, peça ajuda ao seu marido. Ó, coloca uma senha para mim aqui, porque eu não estou conseguindo sozinho. Que você tem coragem de fazer isso? Bater no peito e falar assim, ó, me ajuda, estou precisando de ajuda. Precisamos fazer isso. E essa pessoa que você está se relacionando, que você não deveria estar se relacionando, porque você é casado ou casada, essa pessoa que está te dando borboletinha no estômago quando você vê, está errado, fugir da aparência do mal, não é isso? Eu já contei a história aqui do pastor, não já? Já não contei para vocês aqui a história do pastor? Pastor jovem, começou o trabalho na igreja, todo dia que ele saía de casa, ia para a igreja, estava lá a mocinha. Isso é história verídica, história verdadeira. Eu ouvi desse pastor, não vale a pena falar o nome, mas eu ouvi dele, falando o seguinte, todo dia passava lá a mocinha varrendo na frente da casa. Bom dia, pastor. Ele voltava, boa tarde, pastor. Uma semana, 2 semanas, ele falou, tem alguma coisa errada. Por que essa menina não tem o que fazer, não? Todo dia que eu passo, ela está varrendo a bexiga da casa, eu passo para trabalhar, ela está lá, eu volto. O que ele fez? Mudou de rua. Cortou volta. Um belo dia, pastor, o que aconteceu? Não, eu só estou fazendo outro caminho. Pronto. Por quê? Porque ele começou a perceber que aquilo era uma cilada. Ele começou a perceber que aquilo era uma tentação colocada pelo diabo. Ele fugiu dela. Ele não ficou lá flertando com o pecado, não. O problema do crente é que nós flertamos com o pecado. Você bate no peito e fala, eu paro quando eu quiser. É ou não é assim? Eu paro quando eu quiser, eu consigo, eu sou forte. Eu domino o vício, não é o vício que me domina. Eu domino esse meu desejo, não é o desejo que me... Engano seu. Engano seu. Paulo diz, quando você acha que está forte, aí é que você está. E quando você acha que está fraco, aí é que você está. É isso. Então é o contrário. É o contrário, nós não dominamos nada. Nada. E Satanás, ele te engana e faz você pensar que você sabe até onde você pode ir, mas você não sabe. Eu não sei até onde eu posso ir. Então eu prefiro cortar o mal pela raiz. Vamos cortar o mal pela raiz, gente. Em nome de Jesus.
Amém? A terceira fase da tentação é a desobediência. Verso 15, parte A. Então esse desejo, tendo concebido da luz, pecado. Que começa em sua mente, resulta em uma ação. E toda ação existe uma reação. Ou seja, para toda ação que você tomar, vai existir uma reação ou boa ou ruim. Depende da ação que você teve. Ok? Então, essa terceira fase da desobediência é você que escolhe desobedecer. Não é isso? O diabo coloca lá o prato. O diabo coloca lá o prato. Só que quem escolhe se vai obedecer ou desobedecer a palavra do Senhor ao Senhor é quem? É você. É você. Jesus, ele é gentil. Jesus, ele é gentil. Jesus, ele é misericordioso, ele é gracioso, ele é cheio de graça. O diabo não é assim, ele empurra a goela abaixo. E na maioria das vezes você deixa ele empurrar a goela abaixo. Eu deixo ele empurrar a goela abaixo. Esse é o problema. Então, nós desobedecemos. Aí nós perguntamos, afinal de contas, qual é o perigo de um pouquinho de diversão? Não tem problema. Esses crentes quadrados. Pensa assim ou não? O que tem? O que tem? Eu ir numa baladinha? Né, Alessandro? O que tem eu ir numa baladinha? O que tem eu tomar um gorozinho? Gorozinho a gente fala no interior. Vocês conhecem esse? Você conhece, Carol? Carol conhece. É o tal negócio, o que tem eu dar uma piscadinha, o que tem eu ficar encarando a mocinha, o rapazinho que está me encarando, afinal de contas, é sinal que eu ainda estou bem, né? Aí aquilo aguça a sua sexualidade, né? Você acha a última bolacha do pacote, fala, tá olhando para mim, ó. Cuidado, viu? Tá olhando para mim, viu? Bobão. Ainda fala pro marido ainda, para gerar ciúme nele, para gerar contenda, né? O que foi? Ela tá brava? Bom. Então, queridos, você paga para ver, muitas vezes. Nós pagamos para ver, muitas vezes. Mas o preço é exorbitante. Nós não conseguimos chegar ao final com esse pagamento, não. O diabo vai requerer a sua vida, o diabo vai requerer os seus bens, o seu casamento, os seus filhos, tudo que você tem, porque o plano dele é te destruir. O plano dele é te destruir. E ele vai colocando devagarinho. Ele vai colocando os pratos na sua frente e você vai comendo. E vai comendo. E vai comendo. Quando você vai ver, você não consegue mais sair. Cuidado. Cuidado. Outra coisa. O pecado sendo consumado gera morte. A morte espiritual. Quando damos lugar à tentação, as consequências são enormes. Acabei de dizer aqui. São relacionamentos quebrados. Entre você, seu cônjuge, você com seus amigos, você com seu patrão, você principalmente com Deus, quebra o relacionamento, porque você não vai querer mais saber de orar, você não vai querer mais saber de ler a Bíblia, você não vai querer mais saber de vir à igreja, porque a igreja tem um monte de crente quadrado que não entende que eu tenho que ser livre para fazer o que eu quero fazer, que eu não tenho que falar para mim o que eu devo, o que eu não devo, com quem eu devo sair, com quem eu não devo sair, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu devo falar, o que eu não devo falar. É assim que começa. Não é isso? É sempre assim. É sempre assim. Ok? Então, a tentação é real. Preste atenção. A tentação é real. Cuidado com ela. Cuidado com ela. Precisamos aprender a evitá-la. A tentação também vamos falar da parte boa da tentação agora. Tem uma parte boa. Por incrível que pareça, tem uma parte boa. Ela nos encoraja a repensar o nosso foco. Quando você vai no oftalmologista, quando o pastor Kleber sofreu um acidente de moto, aí de repente ele descobriu que ele ia precisar usar óculos. O oftalmologista não disse para ele, Kleber, sinto muito, você vai ter que trocar os olhos. Não, ele falou, você vai ter que usar óculos para melhorar o seu foco, para mudar o seu foco. É mais ou menos assim. É o que a palavra está nos ensinando aqui. Nós precisamos aprender a repensar o nosso foco. Versos 16 a 18. Meus amados irmãos, não se deixem enganar.
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Mude o foco. Se a tentação começa em nossos pensamentos, o que você tem que fazer? Muda o pensamento. A palavra diz que a boca fala do que o coração está. O que tem enchido o nosso coração? O que tem enchido o nosso coração? Vamos ser sinceros agora, não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Antes de preparar essa mensagem para vocês, eu sempre falo isso para você. Deus, eu tenho um tete a tete com o Senhor antes. E dói. Às vezes choro, às vezes não. Às vezes eu reluto para falar alguma coisa aqui, mas tem que ser falado, tem que ser falado. E tem que assumir o erro, vamos assumir o erro também. Não tem problema não. Então, queridos, olha aqui. O que está em nosso pensamento precisa ser mudado. Quando você para orar, eu não vou nem falar muito. Para orar hoje à noite, antes de dormir, de preferência sentado na cama, porque se você deitar, você não vai orar 2 minutos. Sentado na cama. E olha lá, ainda corre o risco de cair para o lado, né? Tomara que bata a cabeça na parede, porque aí você acorda. Estou brincando. Ok? Então é assim, ó. Para orar hoje, antes de dormir, e marca no seu telefone, no seu relógio, 5 minutos para o relógio despertar. Antes do relógio despertar em 5 minutos, você já mudou, o seu pensamento já saiu dali. Por quê? Porque nós vivemos num mundo assim, ó, tudo é para ontem. Já estou pensando o que eu vou fazer amanhã, que hora eu vou acordar, qual trem que eu pego, qual ônibus que eu pego, que roupa que eu vou vestir, que eu vou comer, minha mulher fez a marmita, que não sei o quê, meu Deus do céu, chegar, me levar a menina na escola, já está pensando isso, ou não? Ainda está de férias, né? Não precisa levar na escola. Mas é assim, antes de 5 minutos, sua cabeça já vai ter... Ou seja, os seus pensamentos, isso é tentação, está te tirando do foco, está te tirando do foco que é adorar ao Senhor. E outra coisa, oração não é só ficar pedindo, não. Oração é um tempo com o Senhor, oração é falar com o Pai, é engrandecer o nome dEle, é dizer obrigado a Ele, obrigado por tudo que Ele tem feito, obrigado por tudo que Ele te deu e tem te dado e que ainda vai te dar. Não é só ficar pedindo também não, isso é petição, isso não é oração. Petição é uma coisa, oração é outra coisa. Vamos orar ao Senhor Jesus. Eu peço para a igreja, vamos orar ao Senhor Jesus, vamos ter 5 minutos de oração com o Senhor Jesus. Ninguém ora. Está um brincando com o menininho bonitinho, né? Um brincando com o menininho, outra mexendo no cabelo. Não é você não, Letícia. A Letícia gosta de mexer no cabelo, não é você não, viu? Mas está orando, né? Mas você olha em volta para você ver. Está preocupado com o ventilador que está chacoalhando o cabelo para lá e para cá. Está preocupado com o outro que está do seu lado. Está cutucando o outro que está dormindo. Cutuca quem está do seu lado, está dormindo aí. Tem alguém dormindo aí? Tem alguém dormindo aí? Estou vendo tudo daqui, viu? Estou vendo tudo. Estou vendo tudo. Ok? Então, gente, existe a necessidade real de mudar o foco. Olhos fitos no Senhor Jesus. Obrigado, Rodrigo. Olhos fitos no Senhor Jesus. Mude o foco. Como eu disse, está precisando mudar o canal da TV? Mude, desligue. Está precisando trocar a senha da internet? Mude e dá para a esposa ou para o esposo. Fala, ó, só vou mexer se você autorizar. E mesmo assim coloca lá uma buzina lá que dependendo do site que você entrar vai estrondar, a vizinhança inteira vai saber. Vocês estão brincando, né? Vocês estão brincando, mas a causa de 75% dos pastores que têm caído em pecado e dos líderes de igreja que têm caído em pecado é na área da sexualidade. É porque saiu com a secretária, é porque se apaixonou por outra, largou da mulher, porque está na pornografia. 75% de pastores e líderes da igreja no mundo, não é só no Brasil não, no mundo. Então isso não é brincadeira não. Eu falo para vocês que o diabo sabe onde ele te tenta. Principalmente o homem, né? Ou não? Né? Homem é assim.
Estou reconhecendo aqui. Quem que é homem aí? Quem que não é assim? Quem é? Gente, homem é visual. Mulher não, mulher é toque, é carinha, chameguinho, homem é visual. Você está passando aqui um pedaço de mato, balançou ali, você olhou. É ou não é assim? É assim, é assim, ok? E é assim mesmo, então você tem que vigiar, você tem que orar. Então preste atenção nisso. Se esse é o problema, pare de flertar com o pecado. Se é a mocinha ou é o rapazinho no trabalho, ou onde quer, na faculdade, onde quer que você esteja, que está flertando com você, dá um jeito de saber, olha, sou casado, sou comprometido, primeiro com o Senhor e segundo com meu esposo e com a minha esposa. Então aqui não tem vez não. Corte pela raiz, tesoura logo. Às vezes quando a gente vê alguma coisa, eu sempre brinco com a minha esposa, quando a gente vê alguma coisinha assim, tudo bem, ó, essa aqui é minha esposa, viu? Conversa com ela aqui, ó. Sai de perto. Mesma coisa é ela, ó, esse aqui é meu esposo, conversa com ele aí. É assim que tem que fazer. Não flerte com o pecado. Não faça isso, porque você vai cair. Porque nós somos fracos. Vai cair. Não ache que você tem o controle da situação que você não tem. A Ludmilla até agarrou o Carlinho lá, tanto medo. Cuidado com as companhias que você tem andado. Gente, seus amigos são crentes? Amigo conhecido é uma coisa. Você pode ter conhecido de onde você quiser. Agora, seus amigos precisam no mínimo professar a mesma fé que você. Come on. Precisa, gente. Não tem como. Não tem como. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 33. Eu quero que vocês leiam, por favor. 1 Coríntios 15, 33. Já estou acabando, viu? Mas 45 minutos a gente chega lá. Primeira Coríntios 15, 33. Leia alto para mim, por favor. Não precisamente. As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias, em outras traduções. Que bons costumes são esses? Que bons costumes são esses? A prática da verdade. Paulo está escrevendo para quem? Para ímpio? Não, está escrevendo para crente. Ele está falando com um crente aqui, aos coríntios, que na verdade a igreja era uma benção, mas que a igreja que deu problema, né? Misericórdia. Mas ele está dizendo, não se deixem enganar. Enganar por quem? Pelas más companhias, pelos os falsos amigos, pseudo-amigos. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, queridos, Deus me escolheu e te escolheu para te dar um novo nascimento. Um nascimento espiritual. Você não é mais o velho homem, a velha mulher de antigamente. Você nasceu de novo. Por mais que você tenha nascido num berço evangélico, em determinado momento na sua vida você teve que nascer de novo. Você teve que fazer a sua confissão de pecado, não foi, Letícia? Você teve que ir lá e reconhecer perante a igreja que a partir daquele momento, olha, eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Confissão de fé. Então, queridos, Deus me escolheu e te escolheu para te dar um novo nascimento por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Isso, e para você ficar acordado também, quando o pastor estiver falando. E ele não está falando aqui de nascimento físico, é nascimento espiritual. Deus te chama para começar de novo com Ele. Não importa o que você fez de errado, Deus está te chamando, comece de novo comigo agora, vamos fazer certo. Vamos fazer certo a partir de agora, então. Foi tudo errado até agora, não foi? Foi. Como é que você pensa quando está em tudo errado? Eu não sou tão bom assim para aceitar Jesus. Não é assim? Quando eu melhorar a minha vida, eu vou ter um sócio com Jesus. Você nunca vai melhorar. Nunca. É Ele que melhora a sua vida, não é você que melhora a sua vida. É Ele que faz, não é você que faz, não sou eu que faço. Você ouve muito isso, né? Ouve muito isso. Um dia, quem sabe, quando eu parar de fazer essas coisas, talvez eu vá à igreja. Não vai nunca, não vai nunca. Essa é a chave para quebrar os maus hábitos nas nossas vidas. Relacionamento com o Senhor. Deixar que Deus tenha o controle da sua vida, da nossa, da minha vida.
Deus precisa estar na sala de comando da nossa vida. É Ele que tem que estar aqui e aqui. Eu sempre falo para vocês, coração é só uma bomba, um músculo. Coração é um músculo, ok? Ele só presta para bombear sangue para o corpo. Aliás, ele é muito importante, não é que ele só presta para isso. Mas tudo começa aqui, ó. Tanto que Paulo diz em Romanos 12, 2, sejam transformados pela renovação do seu coração. Não, renovação das vossas mentes. Para que você possa experimentar o quê? A boa e agradável vontade do Senhor. Então é aqui, a renovação começa aqui e aí vem para cá, para o nosso íntimo. E aí sim faz diferença nas nossas vidas. O jargão crentez fala assim, Pastor Kleber, o que Deus colocar em seu coração. Não, é o que Deus colocar na sua mente primeiro. Precisamos transformar as nossas mentes. Se isso tem te feito pecar, mude o foco, pense em outra coisa. Se você está sozinho, se você está sozinha e pensamentos ruins vêm à sua cabeça, o que você... Ocupe a sua mente. Já diz o ditado que mente vazia é a oficina de quem? Não é à toa que existe um ditado desse, né? Não é à toa. Então, gente, mude o foco. Mude o pensamento, mude, não permaneça o mesmo. Hoje você tem que ser melhor que ontem, amanhã você precisa ser melhor que hoje. É de glória em glória, é sempre mudando, crescendo, de glória em glória. Por quê? Porque nós receberemos o quê? A coroa. Pronto. É o resultado dessa mudança, é a promessa dessa mudança, mas tem uma condição, você tem que ser obediente, você tem que viver aqui, ó. Hoje tem sido pregado um evangelho muito facinho. Não, está tudo bem se você não vir à igreja, está tudo bem se você andar na sua vida de pecados, está tudo bem. Jesus te ama, é verdade, Jesus ama mesmo. Jesus morreu por você, verdade também. Só que de boas intenções o inferno está cheio, tá? Precisamos tomar cuidado com isso. Evangelho que não passa pela cruz do Calvário, já disse isso e repito. Evangelho que não passa pela cruz do Calvário, sacrifício do Senhor Jesus que morreu pelos meus pecados e que não passa sobre confissão dos pecados e deixá-los para trás, não é evangelho. O evangelho tem que passar pela cruz de Cristo. E eu tenho que confessar, eu tenho que reconhecer que eu preciso de Cristo, porque eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou fraco, que por mim eu não consigo, eu reconheço que foi Deus quem me amou primeiro e enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Quando eu reconheço isso, que eu preciso dele e que não é por mim, pela minha força, mas pela força dele, e que não é por mim, pelo meu sacrifício, mas pelo sacrifício dele, que não é por mim e nem pela minha vontade, mas pela vontade dele que transforma em mim, aí eu entendo. E aí eu tenho condições de receber a coroa da vida. Caso contrário, não é evangelho. É tudo o que você quiser dizer. É um falso evangelho, é um pseudo-evangelho. É um evangelho sei lá do que você quiser dizer aí. Qual o nome que você quiser dar. Não é evangelho. Queridos, nós precisamos passar pela cruz. Precisamos passar pela cruz do Calvário, entender o que foi feito ali. Tanto que nós vamos hoje celebrar a ceia do Senhor. Ele disse, faça isso até que eu... Faça isso lembrando, não com pesar, não com sofrimento, com reverência, sim, pensando e lembrando o que Ele fez por você, mas não faça isso com pesar, não faça isso com tristeza no seu coração, porque eu morri, mas eu ressuscitei e eu vou voltar para te buscar, o Senhor disse. Então faça isso lembrando do que eu fiz por você, até que eu volte para te buscar. Faça isso, lembrando de mim, lembrando do que eu fiz, do corpo que foi judiado, foi batido, foi massacrado por você, do sangue que foi derramado, sangue inocente do Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz do Calvário por você. Faça isso. Todas as vezes que vocês se reunirem, tudo bem que algumas igrejas fazem isso mesmo, todo domingo, outras igrejas, aqui nós temos o costume de fazer todo primeiro domingo do mês, tem igreja que faz todo domingo, tem igreja que faz uma vez a cada 3 meses, mas isso é
Tudo bem, mas o importante é que faça. Amém? Então, você não pode evitar a tentação. Do mesmo jeito que você não pode evitar o passarinho sobrevoando sobre a sua cabeça. O que você pode é evitar com que ela faça um ninho na sua cabeça, na sua mente. Mude o foco. Mude o foco. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque ele receberá a coroa da vida. Amém? Aleluias, glórias a Deus, porque Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos faz suportar a provação que Ele mesmo nos dá, e Ele nos livra da tentação também, que a palavra diz, nós já lemos aqui, eu amo 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fossem comum aos homens, não vai vir tentação para você que você já não conhece. É isso que a palavra está dizendo. Não vai vir tentação que você já não conhece, que não seja comum a você. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Não vai haver tentação, não há o fardo mais pesado que você não possa suportar. Não existe, Deus não faz isso. Deus não é um Deus tirano que gosta de castigar o seu povo. Não, ao contrário do que muitos pensam. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, que se não fosse por isso nós já teríamos sido consumidos. Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Ele mesmo providencia. Ele dá a prova, e Ele mesmo te faz passar pela prova. Não é Ele que dá a tentação, mas Ele te faz passar pela tentação. Ele te dá as armas, as ferramentas para você passar por ela. Então, apeguemo-nos ao Senhor Jesus Cristo, à palavra dEle, ao Espírito Santo do Senhor, que está o tempo todo como se fosse um martelinho na sua cabeça. Você está errado, 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 está fazendo errado, agiu errado, falou que não devia. Mas mesmo assim você está falando, errado está você, eu que estou certo, mas ele fez isso comigo, ela fez isso comigo, outro, eu posso, eu consigo, é por minha força, não é pela sua, eu consigo, eu posso flertar com o pecado, eu posso. Você não pode nada. Você não pode nada, quem pode é o Senhor por você. Você só pode se você estiver com o Senhor, senão você não pode, senão você não consegue. Que em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos ter isso em mente. Desculpa. Que nós possamos ter em mente, bem-aventurado o homem que suporta na provação, porque ele receberá a coroa da vida. Amém? Glórias a Deus. Então, sem mais delongas, porque já estamos um pouco avançados no tempo, desculpem por isso, eu vou pedir para o irmão Kleber, o pastor Kleber e a Patrícia ajudar hoje na ceia. Pode ser? Por favor?